Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom a todos amigos, Baruch Hashem, finalmente vamos dar início agora ao nosso tradicional Shiur das tardes de Shabbat, Baruch Hashem. Nós vamos iniciar esse novo ciclo de estudos da Torá Sagrada, um novo ciclo de estudos das Parashot, portanto, das porções da Torá. Eu quero convidar a vocês a abrirem juntamente conosco no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 1, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante. Nós temos, portanto, o primeiro capítulo, a primeira parte selecionada para o nosso estudo da Parashá da semana, nesse novo ciclo do ano 5784, Baruch Hashem. Parashá Bereshit. Nós, através dessa Parashá primeira, iremos estudar sobre o cerne que consiste a Torá Sagrada. Muitas pessoas, no decorrer do ciclo de estudos da Torá Sagrada, nas mais de 50 semanas de estudos da Parashá Sagrada, geralmente, semana após semana, costuma-se perder a memória sobre a Parashá passada. Semana após semana de estudos da Torá Sagrada, devido à grande demanda de assuntos importantes e fundamentais para o nosso dia a dia, é típico de muitas pessoas acabarem se esquecendo da aula passada, da aula da semana anterior, do Shabbat anterior, da semana que se passou, conforme novos assuntos surgem, novos temas surgem, mediante a leitura e estudo das Parashot, portanto, das porções da Torá. Porém, entretanto, através da metodologia correta de estudos das Parashot, das porções da Torá, nós vamos estudar com tamanha clareza, Bezrat Hashem, com a ajuda do Eterno, sobre o cerne, a suma, a parte mais importante, a parte central do que importa a Torá Sagrada, que é o plano salvífico. O Eterno tem um plano, um projeto, um planejamento de Yeshua, de salvação, para todos os seus Bahrim, para todos os seus eleitos, Baruch Hashem. E nós vamos compreender isso dentro da primeira disciplina da Torá Sagrada, que é a Ribonut Shel Elohim, a soberania de Deus, através da primeira Parashá. Todas as porções da Torá, todas elas sem exceção, tratam desse assunto em diversos tipos de gênero. Existem diversas formas de explicarem o mesmo tema, o mesmo assunto, que importa a Torá, o plano salvífico. Baruch Hashem. Cada episódio da Torá, cada porção da Torá, corporifica e exemplifica o cerne da Torá Sagrada, a espinha dorsal da Torá Sagrada. Apesar de histórias diferentes, personagens diferentes, épocas diferentes, sempre todos os contextos organizados para explicarem, esclarecerem e ampliarem o cerne da Torá de HaKadosh Baruch Hu, a constituinte divina, portanto, a lei. Baruch Hashem. Então, Sefer Bereshit, capítulo 1, versículo 1 em diante, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante. Baruch Hashem. Vamos ao comentário do Rumash Gutnik, dessa edição encadernada da Torá, conhecida como Gutnik. O nome da Parashá. Por que a Torá começa com a segunda letra do alfabeto hebraico? Ou seja, a letra Beit é a segunda letra do alfabeto hebraico.
e não com a primeira. O Talmud, que é a literatura rabínica fonte de Jerusalém, que foi produzido em Jerusalém, conhecido como Talmud Yerushalmi, sugere que Aleph, ou seja, a primeira letra do alfabeto hebraico, seria o começo impróprio, seria um começo impróprio, não apropriado, visto que é a primeira letra da palavra Arirá, que significa maldito. Por outro lado, Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico, é o começo da palavra Brachá, que significa bênção, bem dizer, bem falar, bem soar, conforme o comentário em Hagigah 2:1. Mas seguramente há muitas palavras positivas em hebraico que começam com a letra Aleph. E muitas palavras negativas que começam com a letra Beit. Por que Beit deve ser identificado com Brachá, com bênção, em particular? O fato de a Torá, a lei divina, começar com a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, indica que a leitura do texto é, de fato, a segunda fase do estudo da Torá. Até mesmo antes de olhar o primeiro versículo da Torá, a pessoa precisa se preparar para a experiência que está prestes a vivenciar. Basicamente, o estudo da Torá é algo um pouco paradoxal. Por um lado é a mitzvah, é um mandamento que conecta a pessoa a Hakadosh Baruch Hu, eterno bendito seja. Assim como qualquer mitzvah, assim como qualquer mandamento, ela precisa estar ciente disso para alcançar uma conexão completa, uma plenitude, uma shalom diante do eterno. Por outro lado, se a pessoa realmente pensa em Deus enquanto estuda a Torá, ela não consegue se concentrar no que está estudando. A solução para esse problema está na preparação. Antes de até mesmo abrir o livro, o Sefer Torah, a pessoa deve parar por um momento para refletir que ela agora estudará a sabedoria Chokhmah HaElohim, a sabedoria de Deus, que foi condensada sob uma forma inteligível para o ser humano. Ou seja, ela foi condensada, ela foi suprimida, compactada, para que o homem possa suportá-la, para que o homem possa ser um recipiente dessa Torá, dessa constituinte divina. Ela foi feita para que o homem possa suportá-la, ok? E não ao contrário, não suportá-la, não ter suporte, sustento para abarcar, para conciliar a sua vivência com a Torá Sagrada. Ela está a ponto de colocar sua mente em união total com Deus. É claro que, enquanto ela está realmente estudando a Torá, não consegue meditar sobre esse fato, pois está concentrada no texto. Então é crucial que a pessoa tenha as intenções, a kavaná, o desejo de obedecer ao Eterno. E é por isso que a Torá começa com a letra Beit, para indicar que, ao seu eleitor, que o estudo é somente a segunda fase dessa mitzvah, desse mandamento. Então, um dos motivos pelos quais a Torá não começa com a letra Aleph é porque mostra que a letra Aleph seria o número 0, ou seja, o aspecto inicial, que é o aspecto de preparo. Quando a pessoa prepara a sua mente, prepara o seu entusiasmo, a sua ansiedade, os seus nervos, a sua concentração, o seu poder de foco e de atenção, totalmente voltados para o estudo da Torá. Então, o passo seguinte, a letra Beit, o segundo passo, representado pela letra Beit, do hebraico, é o passo em que a pessoa abre o Sefer Torah, o Humash Torah, o livro da Torá, em específico, e desempenha o seu estudo. Mas previamente, ou seja, a letra Aleph, o primeiro passo, foi quando a pessoa se preparou para o estudo. E é por isso que a Torá começa com um Beit, para indicar ao seu leitor que o estudo é somente a segunda fase dessa mitzvah, desse mandamento. Estudar Torá com o preparo apropriado traz muitas bênçãos, muitas brachot na vida da pessoa, na vida do indivíduo. Assim, o Talmud, a literatura rabínica fonte de Yerushalayim, na edição de Jerusalém, ensina que o Beit,
A segunda letra do hebraico, no começo da Torá, representa brachá, representa bênção. Então esse é um dos motivos pelos quais a Torá Sagrada, o primeiro livro, o primeiro texto da Torá, começa com a letra Beit e não com a letra Aleph. Ok? No princípio, em um princípio, a terra estava totalmente desolada. O plano de Deus é que uma morada seja feita para ele nos mundos inferiores, conforme o comentário em Midrash Tanhumá, Nassau 16. Assim, o mundo começou em absoluta desolação, o nível mais baixo de toda a existência, a qual então foram acrescidos luz, Torá e o povo do Am Israel, o povo de Israel. Segundo ponto, o trono de glória, que se Hakavod, o trono da glória de Deus, pairou por sobre a água, ao comando do Eterno da exalação. Nossos sábios disseram que essa exalação refere-se ao ímpeto de Mashiach, conforme o comentário no Talmud em Bereshit Rabbah, capítulo 2, versículo 4, capítulo 8, versículo 1. Daí, nós vemos que o conceito de Mashiach é anterior até mesmo ao de luz. Então, antes de ser criada a luz, Mashiach já estava presente, Mashiach já havia sido criado, já era um ser vivente, já era um ser existente. Ok? Daí nós vemos o conceito de Mashiach, que Mashiach é anterior até mesmo ao de luz, pois o ímpeto de Mashiach precedeu a criação da luz. Terceiro aspecto importante, o trono da glória de Deus, que se Hakavod, pairou. Os níveis mais profundos de estudo da Torá explica que o propósito da criação é elevar 288 faíscas divinas que estão presas dentro do mundo físico, desse nosso mundo Olam Hazé, o mundo da fisicalidade, o Olam Asiá, o mundo das ações. Esse número está implícito na palavra Merafet, que significa pairou, que contém as letras Resh, Fei e Het, que equivalem ao valor numérico 288. Esse comentário está baseado em Sefer Hasirot, que foi escrito no ano 5751, página 63, também página 804, escrito no ano 5752. Nós estamos no ano 5784, ok? Baruch Hashem. Questões clássicas sobre esse assunto aqui no Rumash Gutnik é o seguinte: por que a Torá começa com a criação do mundo? Rabi Yitzhak disse: seguramente a Torá deveria ter começado com as palavras: este mês será para vocês. Assim que deveria ter começado o Sefer Torá, mediante a interpretação de vários rabinos, conforme Shemot, Êxodo capítulo 12, versículo 2. Muitos rabinos identificaram que a Torá, a princípio, deveria ter começado através de Shemot, Êxodo capítulo 12, versículo 2, quando é dito: esse mês será para vocês. A primeira ordem dada ao povo de Israel, inclusive. Por que a Torá, então, começa com o texto em um princípio? A razão é o seguinte: como consta no versículo, abre aspas, ele declarou ao seu povo o poder de seu trabalho para lhes dar a herança das nações, fecha aspas, conforme Salmos 101, versículo 6. Ou seja, se as nações do mundo disserem ao povo de Israel: vocês são ladrões, como tem acontecido agora há pouco, nós estamos atravessando 7 dias dentro dessa narrativa que apregoa, que afirma, que declara que o povo de Israel não é de fato herdeiro do território de Israel. Ou seja, se as nações do mundo disserem ao povo de Israel: vocês são ladrões, pois tomaram a terra das 7 nações que habitavam em Canaã, na terra de Canaã, eles responderão: a terra inteira pertence a Hakadosh Baruch Hu. Ele a criou e a concedeu a quem julgou apropriado aos seus olhos. Era da sua vontade, da vontade do Eterno, a sua Ratzon,
que nós, a Israel, o povo de Israel, a possuíssemos. E por sua vontade, ele tirou a terra dessas nações e deu-a a nós. Baruch Hashem. Rashi, um dos maiores sábios do nosso povo, preocupado com o fato da Torá começar com a história, ou com histórias quando, de fato, ela nos foi dada por causa de suas mitzvot, por causa de seus mandamentos, essas histórias parecem até um pouco supérfluas. Rashi não estava sugerindo que a seção desse Bereshit, desse primeiro texto de Gênesis, até este mês será para vocês, não deveria ter sido escrita. Na realidade, sua pergunta era: por que a Torá começa com uma narrativa discursiva ao invés de seu conteúdo primordial, ou seja, as mitzvot? Então, alguns sábios questionaram por que a Torá ela não começou com uma listagem, com uma sequência de mandamentos. Por que a Torá ela não foi escrita através dos mandamentos, desde o primeiro até o último dos 613? E ela começa com em um princípio. Então, eis aqui o motivo que os sábios basicamente interpretaram do porquê que a Torá começa com o texto em um princípio, como está em português. Baruch Hashem. De acordo com o Midrash, para quem não sabe, para quem esqueceu, o Midrash é uma literatura que explica, é um livro que explica os fundamentos, vamos dizer assim, os bastidores da Torá Sagrada, através de uma linguagem, de um gênero de parábolas. Explica as profundidades da Bíblia Sagrada, do Tanakh Sagrado, da Bíblia hebraica, a Bíblia original, dentro de uma linguagem de parábolas, para poder trazer mais clareza, trazer grandes significados através de uma linguagem de parábolas. Esse é o Midrash. Ok? Então, de acordo com o Midrash, antes de criar o universo, Hashem concebeu 7 conceitos. 7 conceitos. Que conceitos são esses? Torá é o primeiro. Teshuvá, ou seja, Torá primeiro, a constituinte divina, a lei. Teshuvá, retorno ao eterno, ou seja, arrependimento dos pecados e conversão ao eterno, retornar a ele. Essa é a Teshuvá, a segunda. O terceiro, o Gan Eden, ou seja, o paraíso. É o terceiro conceito. É a terceira estrutura que o Eterno concebeu no seu planejamento. O quarto, nós temos o Gehinnom, que é o local de sofrimento e penitências, mais conhecido como inferno em português. O quinto, nós temos o Kiser HaKavod, ou seja, o trono da glória do Eterno. O sexto conceito, a sexta estrutura, é o Beit HaMikdash, ou seja, o templo, a casa do Eterno, mais conhecido em português como o templo sagrado. Ok? E o sétimo, finalmente, nós temos o nome do Mashiach. É a sétima estrutura para criar o universo. Então, são 7 princípios para a criação do universo, e o Mashiach já fazia parte, já era pré-existente antes da criação do mundo. Ok? De acordo com o Midrash, com essa mesma literatura, Adão, inclusive, mais conhecido como Adão em português, trouxe o Hatat, trouxe o pecado, o afastamento da lei, para o Olam Hazé, para o mundo presente. Adão, ele é conhecido também, ele é apelidado, vamos dizer assim, como Adão Rishon, o primeiro Adão, o primeiro ser humano. E esse mesmo Adão, ele trouxe o Hatat, ele trouxe para esse mundo o desvio da lei. Hatat é uma forma genérica de apresentar para nós tudo aquilo que significa afastamento da lei. Existem diversas nuances, diversas profundidades, diversas intensidades de afastamento da lei, mas Hatat é a palavra genérica sobre estarmos afastados da Torá mediante um pensamento, mediante uma palavra, mediante alguma atitude, alguma ação. Haz Shalom, que o Eterno nos livre. Então, Adão
trouxe o Hatat para o Olam Hazé, para o mundo presente, e por consequência afastou a Shekhinah, ou seja, a presença divina, não só de si mesmo, da sua própria vida, mas do Éden, do jardim dos prazeres, do paraíso inteiro, para o primeiro céu. De acordo com os ensinamentos do Talmud, da literatura rabínica fonte, o universo é composto de 7 céus, como abaixo. Então, o Eterno tinha 7 princípios para a criação do universo e também criou 7 dimensões. 7 dimensões existenciais, conhecidas em português como céus. Mas não é o céu como nós enxergamos aqui, com as nuvens, quando está cinzento em tempo de chuva, quando está bem azulado em tempos de verão, quando o sol se torna escaldante, ou quando está de noite, está estrelado. Não se trata desses céus. É a primeira dimensão existencial dos homens até chegar o primeiro patamar mais próximo de Hakadosh Baruch Hu, mais próximo do Eterno, bendito seja. Então nós temos a primeira estrutura, o primeiro patamar existencial, que é Vilon. Vilon está a referência em Isaías capítulo 40, versículo 22. Então nós temos Vilon, Isaías capítulo 40, versículo 22. Nós temos Rakia, que é a segunda estrutura existencial. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 17. Nós temos Shehakim. Shehakim está em Salmos capítulo 78, versículo 23. Nós temos o quarto patamar existencial, que é Zevul. Zevul está em Isaías capítulo 63, versículo 15. Primeira Reis, Melachim Aleph, capítulo 8, versículo 13. Nós temos Maon, que está em Devarim, Deuteronômio capítulo 26, versículo 15, e também em Tehillim, Salmos capítulo 42, versículo 9. Nós temos também Mahon, como sexto patamar existencial, o sexto nível existencial, Mahon, que está em Malachim Aleph, está em 1 Reis, capítulo 7, versículo 30, e Devarim, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Ok? E por último, finalmente, nós temos Aravot, que é o sétimo céu, onde os Ofanim e os Hayot, ou os Serafim, residem. Ok? Baruch Hashem. Agora explicaremos de que maneira essas 7 criações em particular são vistas para a humanidade, que, portanto, são vitais, aliás, para a humanidade e que, portanto, deverão ser concebidas antes da criação. O mundo foi criado, continua o Midrash, somente com o propósito de estudar a Torá e cumprir seus ditames. Por isso, o mundo foi criado. A opinião ao qual fez referência ao nosso texto pertence a Ran, na Guemará. A Guemará, para quem não sabe, ou para quem esqueceu, a Guemará é um livro que comenta a tradição oral, a lei oral, que é a Mishnah. A Guemará e a Mishnah juntas perfazem, elas compõem aquilo que se chama Talmud. Então, Mishnah mais a Guemará, nós temos o Talmud. A Mishnah é a lei oral, é a tradição oral. Ok? E ela comenta a Torá Sagrada. A Guimará comenta o comentário. Ok? Então nós temos Mishnah, que comenta a Torá, e a Guimará, que comenta a Mishnah. As duas juntas performam o Talmud. Então, a referência pertence a Ran, lá na Guimará, no Tratado de Nedarim 39a. Desde o seu ponto de vista, esses 7 conceitos foram concebidos no pensamento de Hashem antes da criação, antes da fundação do mundo, porém, transformados em realidade numa época posterior. Então, obviamente, primeiro é o planejamento. Se nós, aqui nesse mundo rebaixado, nessa dimensão última que nós vivemos, o Olam Hazé, o mundo presente, o Olam Asiyah, o mundo das ações, se aqui nesse mundo, por um exemplo, nós planejamos tudo aquilo que nós pretendemos que ocorra sucesso, quando nós pretendemos uma ação, algum empreendimento de sucesso, nós fazemos o quê? Nós planejamos todo o nosso trabalho
todo o esforço que vai ser desempenhado para que finalmente possa se obter sucesso naquilo que nós nos envolvemos, ok? Quanto mais o Eterno Hakadosh Baruch Hu. Então, essa expressão, essa manifestação de criatividade, esse desejo que gera planejamento, é um reflexo, é um pequeno reflexo, uma fagulha do atributo do Eterno de planejamento, Eitzah, ok? Que o Eterno concedeu aos homens. Então nós planejamos um trabalho, nós planejamos um feito antes de nós realizarmos esse feito. Isso pode acontecer tanto para o lado positivo como também para o negativo. Existem pessoas que planejam atos malignos, atos perversos, Chas Shalom, que é o termo nos livre, e depois elas acabam, de fato, realizando aquilo que elas planejaram friamente, que o Eterno nos livre. Então, nós temos aqui uma base, ok, sobre planejamento. E isso é um reflexo do atributo divino que concedeu a nós esse recurso, que é o planejamento. Então, o Eterno, antes de criar tudo, o Eterno planejou todas as coisas. Então, desde o seu ponto de vista, esses 7 conceitos, esses 7 princípios, essas 7 estruturas foram concebidos no Eitzah, no pensamento de Hashem, antes da criação. Porém, transformados em realidade numa época posterior. Depois vem a ação. Por exemplo, Gehinom, o local de sofrimento e penitência, o local onde nós conhecemos como inferno em português, foi criado no 2º dia da criação. O Gan Eden, o Jardim dos Prazeres, no 3º, e assim por diante. Teshuvah, retorno ao Eterno, arrependimento, conversão, foi concebida na mente do Eterno para manter a existência, ok? Um mundo sem Teshuvah, um mundo sem arrependimento, uma estrutura dimensional nossa, do nosso mundo, sem essa estrutura da Teshuvah, de arrependimento, um processo de conscientização, um sentimento de arrependimento quando nós erramos, pereceria inevitavelmente aos olhos do juízo de Hashem. Então, extremamente necessário para que esse mundo possa estar de pé, para que ele possa estar no nível de existente, que haja o conhecimento, o conceito, a estrutura de Teshuvah, retorno ao eterno, conversão. Ok? Já o Gan Eden, o Jardim dos Prazeres, mais conhecido como Jardim do Éden, que é o conceito de paraíso, foi concebido na mente do Eterno a fim de assegurar um benefício para os tzadikim, para os justos. Então, o Gan Eden é um local, uma estrutura existencial que foi concebida na mente do Eterno para beneficiar uma classe de pessoas. Apenas uma classe de pessoas. Que classe de pessoas são essas? São os tzadikim, as pessoas íntegras mediante a Torá de Hakadosh Baruch Hu. Ok? O Gehinom, o local de sofrimento e penitência, foi concebido a fim de dar castigo ao perverso, ao Rashá. Chas v'Chalilá, que o Eterno nos livre. Então, enquanto o Gan Eden foi construído, foi edificado pelo Eterno, foi concebido, foi realizado pelo Eterno para ser uma morada para os tzadikim, para os íntegros, para os justos da Torá Sagrada, o Gehinom, ao contrário, foi concebido para dar fim, para dar castigo ao malvado, para dar fim e dar castigo ao malvado, ou seja, ao perverso. Continua o Midrash. O que se Kavod, o trono da glória, foi concebido antes do universo, a fim de manifestar a Kavod, a glória de Hashem. Ou seja, a sua soberania. Então é um conceito inerente da existência, o conceito de Kiseh Kavod, que é o conceito aonde habita a Ribonut Shel Elohim, ou seja, a soberania de Deus. Todas as coisas que existem estão permeadas pela Ribonut Shel Elohim, pela Kiseh Kavod, pela glória do Eterno.
tudo tem a assinatura do Todo-Poderoso, do Yotzer, do Criador, do Intencionador, que é o Eterno. Ok? Baruch Hashem. Claro, até aqui, vamos redobrar a nossa atenção. Estamos apenas 30 minutos da nossa aula, é metade do tempo de aula, Baruch Hashem. Então, redobre a sua atenção, porque a partir de agora o estudo ele começa a ficar mais intenso. Baruch Hashem. O lugar onde morava a Shekhinah, a presença divina, permanentemente era o Beit HaMikdash. Era a casa do Eterno, o local de serviço ao Eterno, ou seja, o templo. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, a casa do Eterno, o templo de serviço ao Eterno, foi concebido como uma condição para a criação. Então, são estruturas fundamentais para a criação, para a realização da criação. O objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach. Continua o Sefer Midrash, o livro do Midrash. Repetindo, o conceito de Beit HaMikdash, portanto, foi concebido como uma condição para a criação. O objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach, ou seja, do Messias. Portanto, o nome do Mashiach deveria ser formulado antes mesmo da iniciação. Então, o nome do Mashiach foi uma estrutura, uma espécie de códex, uma matéria-prima para a realização de todas as coisas. Então, o nome do Mashiach deveria ser formulado antes mesmo da iniciação, ou seja, da criação. Isso também está presente em Mishlei capítulo 8, Provérbios capítulo 8, todo o capítulo 8. Referência aqui citada no Sefer Midrash, no livro do Midrash. Também, conforme o comentário aqui no Chumash Gutnik, amplia ainda mais o conhecimento sobre esse assunto. Diz o seguinte: por que Deus criou a luz? Por que Deus criou a luz? Página 5 do Chumash Gutnik. Em primeiro lugar, somente para depois escondê-la? Porque o propósito final da criação é que a presença de Deus se revele nos mundos inferiores, nessas dimensões inferiores, conforme está lá no Midrash Tanhumá, na Só 16. Então, no princípio da criação, Deus fez uma proclamação de missão, declarando como devia ser o propósito final do mundo, a sua finalidade, revelação, como um arquiteto, por assim dizer, que desenha a planta antes de fazer um edifício. Então, o comentário aqui, na página 5 do Chumash Gutnik, está esclarecendo, está ratificando, está confirmando todo o processo criativo do Yotzer, do intencionador de todas as coisas, do criador de todas as coisas. Ou seja, o Eterno, bendito seja. Primeiro ele planejou, assim como um arquiteto. E essa questão de planejamento, de arquiteto, como funciona a mente criativa de um arquiteto, está presente, novamente, em Mishlei, Provérbios, capítulo 8. E ali nós temos o Criador, simbolizado por um arquiteto, e nós temos Mashiach, ali citado como Chokhmah, apelidado como Chokhmah, apelidado como sabedoria, em Provérbios, capítulo 8. Estava participando, estava testemunhando e sendo utilizado o Mashiach como uma ferramenta para a criação. Isso em Provérbios capítulo 8, ok? E também citado aqui em Faíscas da Hassidut, página 5 do Chumash Gutnik. Claro até aqui, então vamos dar prosseguimento. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixem nos comentários. Esse sistema criacional meticuloso é chamado por Hazal, ou seja, pelos nossos sábios de abençoada memória, de Tikkun Olam, ou seja, reparação do mundo.
que é o que estamos aqui para fazer. Nós estamos nesse mundo com uma Shilihut, com uma missão, e a nossa missão consiste em elevarmos o significado desse mundo rebaixado, esse mundo material, em algo elevado diante do Eterno, a fim de nós planificarmos todos os obstáculos, todos os problemas, todas as adversidades desse mundo em algo extremamente produtivo, em algo completamente benéfico, producente, diante de Hakadosh Baruch Hu. Essa é a nossa Shilihut, essa é a nossa missão nesse mundo, também chamada de Tikkun Olam, reparação do mundo. Porque, caso você não tenha notado, o mundo está aparentemente quebrado. Mesmo as coisas que parecem ótimas não estão nem perto do que deveriam ser. Então algumas pessoas dizem: é assim que as coisas são, viva com isso, segure esse problema aí. Outros dizem: deixa aquele que fez isso consertar, ou seja, deixa para Deus essa bola de consertar o mundo. Essa questão, esse conceito de consertar o mundo, nos parece, ou me parece, alguém poderia dizer, algo muito difícil de realizar. Uma coisa muito fora do nosso alcance, do meu alcance. Alguém poderia dizer isso, um grupo de pessoas poderia dizer isso. Outros ainda poderiam dizer: fuja disso, sai dessa, não se envolve com essa situação, com esse conceito de retificar o mundo, não. Como é que alguém pode, porventura, retificar o mundo? O mundo é muito grande, as pessoas pensam mundo, planeta. As pessoas pensam mundo, universo. Obviamente, o homem não está aqui para consertar problemas do universo. Então, no que consiste de fato retificar o mundo? Retificar o mundo começa interiormente, é um trabalho internalizado. Ele começa individualmente, consertando, corrigindo, refinando, aprimorando as nossas midot, portanto, os nossos traços de caráter. A nossa missão nesse mundo, o Eterno separou duas classes de Neshamot, duas classes existenciais, duas classes de almas, podemos dizer assim em português. Os Bnei Or, os filhos da luz, e os Bnei Rosher, os filhos das trevas. Existem as duas classes. Existem diversas maneiras de tipificar, de caracterizar, a Torá faz isso, esses dois tipos de pessoas. Mais adiante, nós vamos nos aprofundar nessa questão. Mas a missão dos Bnei Elohim, dos filhos de Deus, é retificar esse mundo através de um processo interno, melhorando, refinando, transcendendo as dificuldades interiores nos pensamentos, na palavra e nas ações. Ok? Mas, ao contrário das nações, de um pensamento normativo, de um pensamento materialista, nós, o nosso povo, do Israel, do povo de Israel, nós dizemos: corrija tudo o que você puder, porque é para isso que você está aqui. O Midrash, novamente, a literatura de parábolas, que explica a Bíblia Sagrada através de uma linguagem de parábolas, nos diz o seguinte: tudo que Deus criou em seu mundo foi projetado para ser melhorado, aperfeiçoado, refinado. E depois há um capítulo inteiro, e mais também na Mishnah Gittin, discutindo a legislação rabínica para essa questão do Tikkun Olam, dessa questão de retificação do mundo, da correção do mundo, a partir desse processo individual que nós estamos estudando. Basicamente, os sábios, os rabinos, empregaram engenhosamente os faróis da Torá para evitar que a sociedade humana se lançasse em um penhasco. O rabino Yitzhak Luria ensinou por pelo menos 3 vezes, ensinou por menos de 3 anos, aliás, em Tzfat, na cidade de Tzfat, no norte de Israel, lá nas colinas da Galileia, no norte de Israel, antes de sua morte precoce em 1572. Poucas pessoas tiveram tanto impacto em tão pouco tempo. Então ele ensinou 3 anos lá em Tzfat. E ele, o rabino Arizal, aliás, o rabino Yitzhak Luria, mais conhecido como Ari, era seu apelido, ensinava em termos místicos, em termos transcendentais ou espirituais, empregando metáforas ricas em detalhes complexos para explicar todas essas questões que nós estamos estudando. Ele dizia: no princípio,
brilhou uma luz infinita. Mas dentro de uma luz infinita não pôde haver mundo finito. Preste atenção. Então a luz retrocedeu, permanecendo infinita, mas criando um vácuo, chamado de escuridão absoluta. Então, da luz infinita, além e na escuridão interna, irrompeu um fino e medido raio de luz, um raio de pensamento consciente, uma ideia, um raio que continha tudo, ou seja, todo o tempo e espaço, toda a sabedoria, toda a compreensão dessa sabedoria, toda a grandeza e poder, beleza e kavod, maravilha e criatividade. Cada voz que seria ouvida na existência, cada devaneio que passeia por uma mente distraída, cada onda furiosa de cada mar tempestuoso, cada galáxia que surgiria em erupção, cada campo gravitacional de cada massa, cada carga de cada elétron, a formiga frenética correndo pela calçada sobre seus pés, a cesta de algum garoto que marcou um ponto no jogo de basquete, tudo o que seria e poderia ser, tudo encapsulado dentro de um pensamento único, deliberado e consciente. Então esse pensamento explodiu. Então agora havia um mundo. Então esse processo, dentro dessa metáfora, conhecida como Tzimtzum, nesse raio, nesse pequeno fragmento que o Eterno manifestou, o mundo eclodiu, o mundo passou a existir. Segundo o Tanar, segundo a Escritura Sagrada, Deus edificou esses olamim, esses mundos, a exemplo de alguns textos básicos aqui. Agora nós vamos para o Tanar, para que nós possamos identificar todo esse conhecimento rabínico que os sábios estão nos explicando, até o dado momento. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Eis que os Shamaim, os céus dos céus, ou seja, as dimensões que nós acabamos de estudar, esses 7 patamares da criação, eis que os Shamaim, as dimensões superiores, a terra, ou seja, a dimensão de baixo, e tudo que nela existe, absolutamente tudo, pertence a Hashem, pertence ao Eterno. Terlim, Salmos, capítulo 115, versículo 15 em diante. Sede abençoados pelo Eterno que fez o Shamaim, as dimensões superiores, e a terra, a dimensão última, a nossa dimensão. Os Shamaim são os Shamaim de Hashem, ou seja, todos os planos superiores pertencem ao Eterno, mas a terra ele deu aos filhos de Adão, deu à humanidade, os descendentes de Adão, os descendentes de Adão. Então toda essa estrutura foi feita para o homem habitar. O homem não foi feito para habitar no Shamaim, nos reinos superiores. Lá existem outros seres. O nosso mundo é esse mundo do Olam Asiá, o mundo das ações, o mundo da fisicalidade, ok? Conforme todo objetivo que o Eterno nos deu, toda a missão que o Eterno nos deu para esse mundo. Aqui é a nossa morada. Salmos capítulo 148, versículo 4. Louvai, ó vós, os mais altos Shamaim, e vós, águas que estáis acima do firmamento. Então, toda a estrutura que o Eterno criou está em plena conexão com Ele. Salmos 68, 33. Que cavalga pelo Shamaim, novamente nós temos a questão Shamaim, conforme no verso anterior, capítulo anterior, novamente os mundos superiores, desde a eternidade passada, fazendo ecoar sua voz poderosa e comando o universo. Mas será que Deus pode habitar de fato na Terra com os seres humanos, ou seja, na Terra onde é o mundo dos seres humanos? O Shamaim, as dimensões superiores, os mundos superiores, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te. Ou seja, não podem medir o Eterno. O Eterno não pode ser medido. O Eterno não pode ser calculado. Ou qualquer tipo de forma. O Eterno não pode ser submetido a nenhum modelo, a nenhum tipo de cálculo, algum tipo de escrutínio. Ok? Porque o Eterno é desmedido. O Eterno não faz parte da criação. O Eterno é a fonte da criação. Incomparavelmente menos essa casa que construí. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Aí nós temos Shelomo HaMelech, Salomão Rei, tratando sobre as questões
dos olamim, dos mundos superiores que o Eterno criou, que não podem suportar a presença do Eterno. Ok? Comenta o Rav Shaul Hashaliach, o Rabino Paulo Emissário, rabino da comunidade dos Netzarim, dos Nazarenos, diz o seguinte: conheço um homem em Mashiach, ou seja, através do Mashiach, que há 14 anos foi levado, a sua mente, a sua consciência, seus níveis de consciência foram elevados ao terceiro Shamaim. Ao terceiro Shamaim. Qual o terceiro Shamaim? Se nós voltarmos para o início da nossa aula, nós temos Sher Hakim. Sher Hakim, conforme Salmos capítulo 78, verso 23. É esse nível existencial ao qual o Rav Shaul Hashaliach faz menção. E ele diz que há 14 anos foi arrebatado, foi levado, seus níveis de consciência, ao terceiro Shamaim, Sher Hakim, que foi, se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Isso está na segunda carta à pequena comunidade de Corintim, ou seja, lá em Corinto, uma comunidade ocidental de prosélitos, uma comunidade que estava crescendo no Ocidente. Os primeiros convertidos ao Eterno através da comunidade ou das comunidades ocidentais, dos Nazarenos, capítulo 12, versículo 2. Porém, esse estágio inicial da criação obteve um desfecho tenso. Então, todas essas dimensões criadas, elas tiveram um desfecho tenso. Lembrando que o Sefer Bereshit, aqui o livro de Gênesis, ele começa com o seguinte texto, em ivrit, em hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Aí nós temos aqui destacado, logo no início do texto, em hebraico, nós temos a letra Beit destacada. Isso é uma questão atípica do texto hebraico. A letra está em negrito, ela está destacada maior do que as demais letras. No hebraico, nós não temos letras maiúsculas nem minúsculas. Porém, entretanto, a letra foi disposta no texto de forma destacada em negrito e em caixa alta. Nós já estudamos basicamente, introdutoriamente, as motivações pelas quais a Torá começa com a letra Beit e não com a letra Aleph. Mas aqui nós temos um indicativo, nós temos uma indicação que é possível de ser concebida, possível de ser conhecida, possível de ser absorvida e aprendida, esclarecida, porque existe um segundo nível de entendimento da Torá, conhecido como Remez, e nesse segundo nível de interpretação da Torá, nos explica que a letra Beit foi colocada, destacada aqui em caixa alta e em negrito, destacada, caracterizada diferente das demais letras, para indicar que esse processo é o segundo processo da criação. Por isso o texto está com a letra Beit, que é uma preposição. Do português seria na, nas, no, nos, em. Então, essa é a preposição Beit. E a tradução correta para a língua portuguesa seria da seguinte forma: em um princípio, já que nós não temos artigo, e a ausência do artigo no hebraico automaticamente apresenta o artigo indefinido. Então nós temos em português em um princípio, ou seja, nem sempre foi assim. Esse de fato é o segundo estágio da criação. Ok? Claro até aqui. Qualquer pergunta em relação a isso, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Porém, esse estágio inicial obteve um desfecho tenso, quebrado, vamos dizer assim, desencadeando um segundo processo, conforme nós estamos estudando, por isso começa com a letra Beit, é o segundo processo, ao qual está escrito em Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. Então aqui está explicado o motivo pelo qual começa com a letra Beit e não com outra letra, porque indica que é o segundo processo
da criação, conforme está descrito e registrado aqui no primeiro capítulo, primeiro versículo da Torá Sagrada, Gênesis. Ok? Vamos dando continuidade. E como foi quebrado? Como é que o primeiro mundo, a primeira realidade que o Eterno criou, ela foi quebrada? A quebra dos quilim, assim é conhecido esse conceito, ok? Todo esse desfecho. A quebra dos recipientes, em hebraico. Shivirat hakelim. O mundo de Torro é o conceito-chave para explicar o problema básico da diversidade e multiplicidade da criação, bem como a origem do mal, e é um componente central no sistema de estudo profundo da Torá, antes de qualquer rei governar sobre os israelitas, conforme está lá em Gênesis capítulo 36, versículo 31. E o relato do Midrash, o relato desse livro de parábolas, sobre a construção e destruição dos mundos primordiais. Isso está em Bereshit Rabbah, um comentário no tratado de Bereshit Rabbah, lá no Talmud, capítulo 3, versículo 7, capítulo 1, versículo 1. A existência do mundo finito, como conhecemos, e como Deus pretendia, ainda não é possível em Adam Kadmon, o primeiro Adão existencial. Esse é um Adão transcendente, conforme o Rabino Paulo também trata nas suas cartas. Um primeiro Adão e um segundo Adão. Um Adão espiritual, um Adão transcendente e um Adão terreno. Devido ao seu estado extremamente elevado, para que um mundo finito existisse, a luz em Adam Kadmon, desse Adão primordial, teve que passar por vários estágios de contração e descida quantitativa. Em um desses estágios de descida, um dos vários tipos de luz emitidos por Adam Kadmon, desse Adão primordial, esse Adão transcendente, se manifesta como 10 qualidades ou atributos individuais que atuam como pontos de luz separados e independentes, ou quanta de energia. O que significa? O mundo ele é caracterizado aqui de maneira ilustrativa como se fosse um corpo de um homem. O Rabino Paulo fala sobre isso. Que a Kehilá do Israel, a comunidade do nosso povo, no passado, era como se fosse um corpo de um homem. Era representada no início da existência como se fosse o corpo de um homem. A existência desse mundo era na forma de corpo de um homem. E liderando essa existência, a parte de liderança dessa existência, era o Rosh, era a cabeça desse corpo. Todas as partes desse corpo existencial eram importantes e são de fato importantes. Lideradas por um Rosh, uma cabeça, um princípio. E essa cabeça é o Mashiach. O Rabino Paulo fala sobre isso em suas cartas. Trata sobre essas questões existenciais em sua carta. Ok? E é sobre esse assunto, dentro desse gênero explicativo, que os sábios estão tratando aqui. E num dado momento, esse recipiente que recebia os atributos divinos, que recebia a misericórdia divina, o amor divino, parte desse corpo existencial, lembrando que nós estamos falando aqui numa linguagem ilustrativa, não era exatamente um corpo, mas é para que nós possamos aprender, compreender como era de fato o primeiro nível da existência, era comparado ao corpo humano. E a cabeça que liderava toda essa existência era o Mashiach. Mas parte desse corpo, num dado momento, começou a receber muita luz divina, absorver muita luz divina, ao ponto que gerou-se uma espécie de egoísmo. Corporificou-se então, a partir desse momento, um egoísmo nessa parte isolada do corpo. E recebendo muita luz, sem repassar essa luz para as demais partes desse corpo existencial, esse recipiente existencial veio a se quebrar. Então, esse corpo, que tinha por objetivo ser um recipiente da luz divina, essa parte recebeu mais luz do que as demais partes, e aí esse recipiente se quebrou como um vaso. Ok? O Rav Shalu Hachaliah, o Rabino Paulo, o emissário, comenta: pois assim como em um corpo temos muitos membros,
e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Mashiach, da mesma forma que está descrito pelo Ari, pelo Yitzhak Luria, ok? Na sua documentação. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Mashiach, ou seja, no Messias. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, aptidões, talentos, de acordo com a Ren, com a benevolência que nos foi dada. Isso está escrito na carta, na Igeret Haromim, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 4 a 6. E continuando. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação ao Mashiach. Pois todos fomos imersos, teve lá, imersos, por um só ruach, um só ímpeto, conforme nós estudamos lá no início. Prestem atenção. O ímpeto de Mashiach, que foi um princípio para a criação. Pois todos fomos imersos por um só ruach, um só alento, a fim de sermos um só corpo. A fim, ou seja, a finalidade. Quer tanto israelitas, quer entre os goim. Porque os israelitas, desde o princípio, desde o planejamento do Eterno, foram exilados entre os goim, entre os estrangeiros. Então ele fala, um só corpo quer entre os Yehudim, a casa de Judá, quer entre os gregos, ou seja, quer entre os gentios. Ali estão presentes as Neshamot, que são fragmentos da primeira existência. Tudo que existe aqui são fragmentos, são esses cacos que foram repartidos lá no princípio, representados por aquela ilustração de um corpo. Então esse recipiente, depois de uma tensão, foi quebrado. E cada parte, cada fragmento dessa existência se tornou um tipo de pessoa nesse mundo. Então nós temos partes desse corpo mais ligadas ao Mashiach e partes menos ligadas ao Mashiach, ou seja, ao cabeça, o cabeça desse corpo, ok? Quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único ruach, de um único alento. Porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se a orelha reclamar, já que eu não sou olho, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua ratzon, segundo a sua vontade. Então, tudo está organizado conforme a vontade do Eterno. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas só um corpo. O olho não pode ordenar a mão, dizendo, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. Por exemplo, o órgão reprodutivo masculino, o órgão da circuncisão, onde está a circuncisão, as genitálias, onde nós cobrimos, ou seja, tratamos com maior honra, né, com maior honradez, com maior cuidado. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial, enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro do corpo sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora,
vós sois o corpo de Mashiach. E cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Isso está na carta aos Colossenses, que estavam na cidade de Colosso, capítulo 12, do versículo 12 ao 27. Então, nós temos esse machal, esse comparativo, essa ilustração, para nos ensinar, trazer esse ensinamento, essa compreensão de que o homem Israel, o povo de Israel, faz parte desses fragmentos que foram quebrados lá num determinado princípio, no primeiro estágio da criação. Ok? Foi transformado em tribos, da mesma maneira que pode ser comparado a cacos que foram separados, fragmentos que foram separados na nossa dimensão existencial. E o Mashiach é o cabeça desse corpo. Cabe ele, sendo ele o líder, reunir as partes desse corpo e não deixar nenhuma parte desse corpo para trás. Até porque Mashiach foi... A ideia sobre Mashiach foi concebida antes da fundação do mundo. Mashiach foi criado antes da fundação do mundo e ele foi uma matéria-prima para a criação. Ele era o cabeça dessa criação, o líder, o Rosh dessa criação. Então cabe a ele contribuir para a reunião desses fragmentos. Então nós estamos falando uma linguagem ilustrativa, para que nós possamos compreender todo o propósito divino para a criação, para o nosso povo em relação à existência. Ok? Claro, até aqui nós estamos a 1 hora, nós estamos já perto do desfecho do nosso shiur, da nossa aula. Logo após essas atribuições rabínicas, como se pode averiguar, em toda a Escritura Sagrada, Deus criou todas as coisas como a conhecemos em nossa atual realidade. Salmos capítulo 147, versículo 3 em diante diz o seguinte: somente Ele cura os corações quebrantados e lhes pesa as feridas. Ele fixa o número das estrelas e a cada uma dá um nome. Nosso Eterno é soberano e tremendo o seu poder. É infinita a sua sabedoria. O Eterno não apenas pensou, não apenas teve o desejo, mas planejou, realizou e as mantém. O Eterno provê a manutenção de todas as coisas conforme ele planejou anteriormente. Obviamente, quando a gente fala planejou, já remete àquilo que é anterior, conforme nós estudamos no Midrash, no início da nossa aula. Okay? Então seria uma redundância dizer quando antes ele planejou, já que planejar vem antes da ação. Okay? Salmos, capítulo 8, versículo 3 diz: quando admiro os teus Shamaim, as dimensões superiores, os outros mundos, obra dos seus dedos. Isso aqui é uma metáfora, nós temos aqui uma ilustração. O Eterno não é um ser humano, o Eterno não tem mão nem dedos. Isso aqui é para falar sobre os mecanismos do Eterno para criar as coisas, para realizar a lua e as estrelas que ali estabeleceste. Então, Salmos capítulo 8, versículo 3. Salmos capítulo 33, versículo 6 ao 9. Os Shamaim, os reinos superiores, os mundos superiores, foram criados mediante a palavra de Hashem, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Salmos capítulo 104, versículo 5, verso 31. Criaste a terra, assentando-a sobre a base firme, para que seja para sempre indestrutível. Salmos capítulo 119, versículo 90. Tua fidelidade dura de geração em geração. Estabeleceste a terra e ela permanece. Então, o Eterno ele é fidedigno. O Eterno é fidedigno a quem? O Eterno é fiel a quem? A Ele mesmo, a sua palavra. Então, tudo aquilo que o Eterno planejou, tudo aquilo que pensou, tudo que Ele realizou, obtém pleno sucesso. O Eterno é infalível. Ok? Quando nós citamos que o Mashiach foi matéria-prima, um instrumento, uma ferramenta para a criação, isso não anula o fato de que o Eterno criou todas as coisas sozinho, sem a contribuição de ninguém. O Eterno criou ferramentas pelas quais todas as coisas foram criadas. Mas ninguém foi co-criador. Não existe no processo da criação nenhuma participação criativa. Tudo foi uma ferramenta, foram artifícios para a criação, no aspecto material.
no aspecto da realização, mas todas as coisas o Eterno criou sozinho. Quando nós dizemos, por um exemplo, que existe médico, o médico existe. Existem médicos. Porém, só o Eterno é o médico dos médicos. Então, todo e qualquer médico é, na verdade, uma imagem projetada, é uma imagem rebaixada daquele que de fato é o médico, que é a fonte da cura, aquele que pode curar, sanar e resolver qualquer problema de saúde. Se existe um juiz, é no sentido do artigo indefinido. Um juiz, por mais elevado que seja, é um juiz. Só o Eterno, de fato, é Hadin, o juiz. Ok? Então, todos os atributos do Eterno são conjugados com o artigo definido e não indefinido. Perfeito. Continuando. Salmos 119, versículo 90. Tua fidelidade dura de geração em geração, estabeleceste a terra e ela permanece. Salmo 139, versículo 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ou seja, o nascimento, quem nasce, a composição do ser humano, do corpo humano, o momento de morrer. O Eterno dá a vida, só o Eterno dá a vida, só o Eterno tira. Então, tudo está no pleno e absoluto controle do Eterno. Salmo 148, verso 3. Louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas brilhantes. Salmo 148, versículo 8 ao 12. Relâmpagos, granizo, neve e neblina, vendavais e tempestades, todos dóceis, todos estão dóceis sob a sua palavra. Então, o clima, os pontos cardeais, as questões estruturais desse mundo, o corpo humano, tudo debaixo do controle absoluto do Eterno. O Eterno é a fonte de todas as coisas. Todos os sentimentos, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as pretensões, todas as ações, todas as falas, tudo foi criado pelo Eterno. Tudo foi criado por Ele. Tudo foi pensado e realizado e é mantido por Ele. Então, todas as dimensões estabelecidas, todos os reinos estabelecidos, já estudamos sobre o planejamento do Eterno, já estudamos sobre as ferramentas estruturais que ele criou para a realização desses mundos, ok? E aí o Eterno finalmente cria o homem com um propósito específico no mundo, no Olam. Os Bnei Or e os Bnei Rocher, os filhos da luz e os filhos das trevas, como são chamados, ok? Vamos aqui a uma breve leitura do Zohar HaKadosh, do livro do Zohar, e nós vamos conhecer finalmente, para quem não sabe, vai tomar conhecimento, quem esqueceu vai se recordar sobre as duas classes de pessoas que o Eterno criou. Página 106, aliás, página 107 e página 108 dessa edição resumida do Zohar, nós temos esse conceito muito bem ilustrado. Antes de se estabelecer o equilíbrio, o rei e a rainha, nós temos aqui um conceito profundo de outros assuntos que estavam sendo tratados. O mundo real, o mundo ideal, não se olhavam face a face. Portanto, os primeiros reinos morreram e os primeiros mundos tombaram em ruínas. Nós estudamos isso desde o início da nossa aula. Esse equilíbrio pertence completamente à vida anterior e só repousa em sua própria invisibilidade. E as balanças sustentarão o que não é, o que é e o que ainda há de ser. Então, tendo criado vários mundos, conforme nós estudamos desde o início, olha a linearidade da nossa aula, página 107. Então, tendo criado vários mundos, vários olamim, o Eterno deu lugar em seu pensamento à criação daquele que em nós vivemos. Isso é muito interessante nesse parágrafo aqui da página 107. Está escrito da seguinte forma: o Eterno deu lugar em seu pensamento, no pensamento do Eterno, a criação daquele em que nós vivemos, conforme está lá nas cartas do Rav Shel HaShaliach. Vivemos em Mashiach, e aqui está óbvio.
o Eterno deu lugar em seu pensamento à criação daquele, fazendo menção a uma pessoa, daquele, não falou daquela, a criação daquele em que nós vivemos. É algo dentro, internalizado. Fala de alguém que nós estamos internalizados nele. E quando essa última criação estava a ponto de ser cumprida, todas as coisas desse mundo, todas as criaturas do universo e tudo que havia de dar a vida e existir aqui embaixo passaram diante de Deus em suas formas atuais. Então, no seu planejamento, tudo diante do Eterno. Tudo se passou, toda a existência se passou diante do Eterno. Ele pensou, planejou e todo planejamento passou diante do Eterno. Pois o que foi outrora também será no futuro. E o que será também já foi. Então toda a realidade, toda a existência está diante do Eterno como um quadro estático. Como um pintor que planejou, esquadrinhou todo o quadro, mediu o quadro, toda a área de trabalho, toda a área da sua ilustração, da sua arte, e ele desempenhou todo o seu trabalho e toda a criação nessa imagem estática diante dele. Então nós estamos aqui falando uma linguagem de Machado, uma linguagem ilustrativa. Continuando, página 107. Pois o que foi outrora também será no futuro, e o que será foi. A forma do universo, estando já presente em seu pensamento, Deus formou também as Neshamot, os níveis de consciência, as almas, ok? Que haviam de pertencer aos homens. Então, primeiro, existe um patamar existencial, um nível existencial, ok? Acima da fisicalidade, onde estão as Neshamot, as legiões, os exércitos de almas, ok? O contingente de almas. Então Deus formou também as almas, construiu as almas, que haviam de pertencer aos homens. Então, com o objetivo de pertencer aos homens, delas adentrarem nos receptáculos, na parte existencial, na parte física, ok? Deus formou também as almas que haviam de pertencer aos homens. Todas aparecem frente a ele, na forma que haveriam de tomar mais tarde no corpo humano, página 107. E ele viu o número de Neshamot, o número de almas, o número de níveis de consciência, cujo caminho seria corrompido na Terra. Então, eles saíram íntegros, direcionados a uma missão aqui. Quando eles passam dessa linha, da linha das Neshamot, e eles atravessam essa linha para a realidade física, eles tomam sua forma corrompida. Ele viu um número de Neshamot, existe um contingente, cujo caminho seria corrompido na Terra. Quando o tempo da alma chega, ela é chamada diante do Eterno. Então, chegam os exércitos de almas nesse patamar superior. Quando chega o tempo delas, ele chama, cada uma é chamada. Ela é chamada diante do Eterno, que lhe diz, página 108. Vai, o Eterno diz para elas, vai aonde és chamada e anima o corpo do qual serás parte. Então o Eterno dá ordem. As almas se apresentam, o Eterno passa a missão. Vai e anima. O que é anima? Trazer vida. No grego, ânima. Ok? Vida. Vai onde és chamada, vai lá, e anima o corpo do qual serás parte. Então a alma é endereçada ao corpo que fará parte. Mas a alma recua e roga. Mestre do universo, Ribono Shel Olam, tem piedade de mim. Sou tão feliz nesse mundo, ou seja, no mundo superior, sou tão feliz nesse mundo em que me encontro. Não quero deixá-lo por esse outro, o nível rebaixado, onde me exporei a todo tipo de quelipá, todo tipo de impureza. Mas Hakadosh Baruch Hu, o definidíssimo, o especificíssimo, diz a essa Neshama, diz para essa alma,
desde o momento em que foste criada, não tiveste outro destino, outro caminho, outra finalidade, senão o de ir aonde eu, diz o Eterno, aonde eu agora te envio. E cheia de sofrimento, penúltimo parágrafo, e cheia de sofrimento, essa Neshama, essa alma, torna o seu caminho de descida à terra para viver entre os homens. Então, meus amigos, as Neshamot, elas relutam. As Neshamot, as almas, elas relutam nos gênios superiores, no mundo das Neshamot, elas relutam. Eterno, nós estamos próximos de ti aqui. Viver lá embaixo, a Shilihut, a missão de viver lá embaixo, é uma missão dolorosa. Nós vamos nos expor a todo tipo de sofrimentos. Mas aqui nós já estamos elevados, Eterno. Não existe outro objetivo para vocês senão viver naquele mundo de baixo. O mundo de vocês não é aqui em cima. Então o Eterno passa a missão, conscientiza, em outras documentações nós vamos aprender sobre isso, o Eterno conscientiza as Neshamot, a cada Neshama, a cada classe de pessoas, a sua missão aqui embaixo, mas todas relutam, porque elas estão num nível elevado e elas serão rebaixadas. E aqui nesse mundo, elas devem cumprir com a sua missão, a sua Shilihut, de elevar esse mundo físico em algo transcendente, em algo superior, em algo extremamente producente, algo extremamente benéfico. Transformar toda a treva em luz, toda a adversidade em algo favorável. Ok? Então, essa é a nossa missão. E todos cumprem a missão, seja os Bnei Or, os filhos da luz, seja os Bnei Rosher, os filhos das trevas, todos cumprem a missão ao qual lhes foi dada, a missão que lhes foi destinada. Ok? Estamos no finalzinho da nossa aula, vamos redobrar a atenção. Comenta o Rabino Paulo, o emissário. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendência de Abraão, nem se tornaram todos filhos de Abraão, ou seja, filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaac e de Isaac, a sua descendência será considerada. Em todas as palavras, em outras palavras, aliás, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados os descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi declarada: no tempo certo, virei novamente, e Sara dará luz a um filho. Esse não foi o único evento. Também os filhos de Rivka, os filhos de Rebeca, tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaac, nosso pai Isaac. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, qualquer tipo de ação boa ou má, para que o plano, olha só, preste atenção, para que o Eitzah, o planejamento de Deus, segundo a eleição, a Bechirá, permanecesse inalterado, ou seja, é um processo de manutenção do Eterno, permanecesse inalterado conforme foi planejado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, ok? Isso é garantido não pelas nossas ações, mas por causa daquele que chama, que é Riá, suscita, né? Chama. Foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei amei Jacó, mas rejeitei, desprezei, ou seja, odiei Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? Acaso Deus não é justo? De modo algum, porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Isso é um critério pessoal do Eterno. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano. Então, não temos vontade. Isso não depende, as ações do Eterno não dependem de nós, do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós falamos ou do que nós realizamos. Ok? O critério é do Eterno. Tudo está no comando pleno do Eterno. Assim, claro, está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua récia da sua misericórdia. Pois diz
a escritura ao faraó. Aí ele vai fazer a citação aqui de quando ele usou a boca de Moisés diante do faraó. E foi dito: eu o levantei. O Eterno fala para Faraó através da boca de Moshe Rabbeinu, através da boca de Moisés. Eu o levantei, Faraó, exatamente com esse propósito: revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja, e endurece o coração às vontades, obstina de quem quer. Então, se alguém pudesse declarar, mediante a toda essa questão que o Eterno planejou, que o Eterno, aliás, teve um desejo, planejou, realizou e mantém todas as coisas conforme o planejamento dele e não dos homens, alguém poderia dizer: poxa, mas isso é injusto. Então nós não temos desejo, então nós não temos controle. O Eterno está no controle de todas as coisas, nossos pensamentos, nossas palavras, nossos sentimentos, nossos desejos, nossas pretensões, tudo no controle do Eterno. É exatamente isso. Nós temos desejos? Temos. Nós temos pensamentos? Temos. Nós temos vontade? Temos. Nós agimos? Nós temos ações boas e ruins? Temos. Nós realizamos? Realizamos. Mas tudo tem uma fonte, e a fonte é o Eterno. Tudo tem a sua primeira causa. Quando se corta uma árvore, quando nós observamos uma árvore caída, uma árvore cortada, nós sabemos, seja árvore cortada, seja uma árvore de pé, que um dia ela foi uma semente. E da onde veio a semente? Veio de uma árvore. Quando nós começamos a regredir nesse processo, dessas causas primeiras, nós vamos observar que teve uma primeira causa, uma fonte causal. Uma fonte que gerou a primeira semente. Que gerou a primeira árvore. Da mesma maneira que, por um exemplo, nós poderíamos observar uma pessoa que completou 31 anos. Obviamente, ao observarmos que essa pessoa tem 31 anos, um dia ela teve um dia de vida. Teve uma primeira causa. Essa pessoa foi fecundada. E da onde veio todas as coisas? Então, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas vontades, todas as nossas ações, tudo que existe e o que não existe está no controle de Akadosh Baruch Hu. O Eterno é fonte de todas as coisas. O Eterno, de fato, é a primeira causa. O Eterno não foi causado. O Eterno não surgiu. Surgimento promove a ideia automática de que houve uma primeira causa e aí teve um surgimento. Existiu uma estrutura para que algo pudesse vir a existir. O Eterno não foi causado. Portanto, o Eterno não existe. Porque tudo que existe foi causado. Tudo que existe veio de uma estrutura, ainda que desconhecida aos homens. É uma estrutura, portanto. O Eterno não tem estrutura. O Eterno não foi causado. O Eterno não é uma casualidade. Aliás, nada é fruto do acaso. Acaso, no caso, a letra A tipifica a falta de uma causa. O adverso de uma causa. Tudo nesse mundo tem uma causa. Tudo nesse mundo tem um motivo. E o motivo dos motivos, o Sibah Sebot, é o Eterno. Se você tem um pensamento, isso é um motivo. O Eterno tem um motivo. Se existe um desejo, se existem palavras, tudo que existe tem uma causa, tem uma primeira causa. Nada está fora da primeira causa. Tudo surge dele. Conforme o Rabino Paulo diz, o emissário, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E todas as coisas remete a tudo, e tudo não tem exceção. Tudo com exceção não é tudo. Ok? Vamos finalizando. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7. Pois tu és um povo consagrado a Hashem. Então o Eterno separou um povo. Nesse patamar existencial superior, o Eterno chamou esse povo e deu o nome a ele, chamado Israel. É o povo, são aquelas Neshamot, que foram chamadas pelo Eterno para trazer luz para esse mundo,
retificação para esse mundo, ok? Então é um nome para uma nação de recipientes de luz. São o Am Israel, o povo de Israel. Então o Eterno falou: tu és um povo consagrado a Hashem, ou seja, separado, específico para servir o Eterno, com luz. Teu Deus, foi a ti que o Eterno, teu Deus, escolheu, passado, dentre todos os povos sobre a face da terra, para seres seu povo querido, propriedade querida, seu tesouro pessoal. Salmos 135, versículo 4. Pois o Eterno escolheu, elegeu, do radical Bahen, escolheu Jacó para si, e Israel por sua propriedade. O Eterno tem alta estima. Tem uma altíssima estima em relação ao povo de Israel, nosso povo. Mas tu, ó Israel, servo meu, ou seja, está ali para trabalhar para o Eterno. Tu, Jacob, tu, Jacó, a quem escolhi, passado, descendência de Abraão, descendência de Abraão, vem de uma estrutura de humildade, assim como Abraão foi humilde, o povo de Israel ali em obediência ao Eterno, no estado contínuo de humildade. Yeshayahu, Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis o meu povo, a quem sustenho, o Eterno mantém, suporta, dá suporte. O meu eleito, a quem tenho toda a alegria. Tenho nele o meu ruach, o meu alento, o meu sopro divino. E ele fará justiça às nações. Ele exercerá ações de justiça às nações. Então, ele vai trazer a luz da justiça para as nações. Então, as nações estão decaídas, estão no estado de torvavor, no estado de trevas, no estado de sem forma e vazio. E cabe ao povo de Israel, essas Neshamot, que desceram essas almas, trazerem forma para esse mundo. Como? Retificando esse mundo. Como? Como nós estudamos anteriormente, minutos atrás. Retificando, primeiro, o interior. Os pensamentos, refinando os pensamentos, melhorando os pensamentos, consertando, corrigindo os pensamentos, as palavras e as ações, as nossas atitudes. Ok? Vamos para Bereshit, Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Assim Hashem, o Eterno, tomou o homem e o colocou, esse homem, no jardim, no Gan Eden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Então, a humanidade, o primeiro homem foi colocado com o propósito desse mundo de trabalhar. Todos trabalham, ambas as classes, tanto os filhos da luz quanto os filhos das trevas, estão aqui a trabalho. Okay? Vão desempenhar um serviço, vão desempenhar um trabalho. Comenta o rabino Paulo, emissário. E aos que predestinou, a estes também chamou Kiriá. Predestinou. Tem um caminho prévio, um caminho que foi preparado. Ok? Por causa do planejamento. É algo que vem antes da ação. Aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses igualmente justificou. Tornou eles íntegros. O Eterno tornou esse povo íntegro. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ok? Deus é por nós. Baruch Hashem. Isso está no capítulo 8, versículo 30 da carta aos Romanos. Segunda carta a Timóteos, capítulo 2. Contudo, versículo 19 em diante. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Eterno conhece os seus. E aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Hashem. Versículo 20. Numa grande casa, há quilim, vasos, recipientes, conforme nós estudamos desde o início da nossa aula de hoje. Não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, uns para nobres finalidades e outros para fins desonrosos. Versículo 21 em diante. Se alguém se purificar desses pecados, desses ratatim, dessas impurezas, será como um vaso de honra, especificado, definido, útil para o Eterno e preparado para todo bom serviço.
ok? Nós temos toda uma questão aqui profunda, citando Sefer Vaikra, livro de Levítico, no serviço dos utensílios do templo. E aqui nós temos uma ilustração para mostrar que o povo de Deus é como esses recipientes de honra, vasos de honra. Eles têm um serviço nesse mundo honroso, uma missão honrosa. Por mais que eles sejam impurificados, num dado momento eles caem, num dado momento eles fracassam, num dado momento eles falham. Não importa. Assim como os utensílios do templo, de uso honroso, eles eram manchados, bastava mergulhar eles em Haimaim, em águas vivas, em águas fluindo, ou seja, cachoeiras, corredeiras, mares, praias. Você colocava eles em águas fluentes, ok? Eles já estavam prontos para o bom uso, para o bom trabalho. Assim somos nós. Quando nós falhamos, nós somos imergidos, nós nos purificamos no eterno, através de sacrifícios de lábios, através de confissões, através de atos de penitência. Nós, com palavras, nós pedimos perdão ao eterno, nós corrigimos nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações e continuamos a nossa missão. Nós não nos damos por vencidos, porque nós temos uma missão. Nós temos um planejamento, o planejamento da nossa missão, que é a Torá Sagrada em mãos. Nós estamos orientados, nós estamos com todos os recursos para que nós possamos cumprir a nossa missão nesse mundo, de elevarmos as nossas vidas, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos e sentimos, tudo aquilo que nós nos envolvemos, trabalho, lazer, curso, escola, família, tudo em dedicação ao eterno. Nós não nos afastamos de nenhum espaço social, de nenhuma atividade social sadia. Nós nos envolvemos em qualquer lugar, no teatro, no cinema, em coisas boas, e nós retificamos tudo. Cada mau pensamento, cada má atitude, cada mal palavra, um mau discurso, nós corrigimos continuamente todo esse trabalho todo dia. Esse é o Tikkun Olam. Esse é a retificação do mundo. É internamente. Não se trata no sentido lato, no sentido literal, uma pessoa que está com pá, inchada e vai aterrando o mundo para tornar o planeta, tornar o mundo uma circunferência perfeita. Não é esse tipo de correção, ok? É uma ilustração. Nós corrigimos o mundo no sentido de caráter, no sentido de mentalidade, através do quê? Daquilo que nós recebemos da parte do Eterno. Isso é falado nas Bessorot, nas Boas Novas. Isso é falado nas Ketuvim Netzarim, nos textos nazarenos, nas cartas dos nossos rabanim, dos nossos sábios, nossos rabinos, quando dizem que nós estamos no mundo, mas nós não somos influenciados por ele. Pelo Numhazé, pelo mundo presente, o mundo de Tohu Vavohu, o mundo sem forma e vazio, o mundo de trevas, o mundo que está em trevas. Nós estamos nesse mundo de trevas, mas nós brilhamos nele. Como é que esse brilho é possível? Refinando os pensamentos com a Torá, refinando as palavras com a Torá, refinando as atitudes com a Torá. Automaticamente, tudo que estiver em trevas, seja dentro de nós e fora de nós, recebe essa luz da Torá, a luz dos mandamentos. Ok? Então, esse trabalho está ao nosso alcance. Esses recursos estão nas nossas mãos. Eles não estão para além do nosso alcance. A Torá diz: essa Torá, essa lei não está longe de ti, não está no mar para que vocês venham dizer: olha, essa Torá está muito longe, esses mandamentos são muito difíceis de seguir, porque eles estão no mar. A gente teria que navegar no mar para estudar a Torá. Não. O Eterno continua: essa Torá, essa lei não está no ar, não está nos céus para que vocês possam dizer: ah, está muito longe. Como é que a gente vai estudar uma coisa que a gente tem que escalar uma montanha para poder estar perto dessa lei, para estar próximo dessa lei que está nos ares? Não. Aí ele diz: onde é que está essa lei? Ele fala: na tua boca e no teu coração. Na boca e no coração. Então ela está internalizada. Nós precisamos
exercê-la nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. Até esse dado momento final que nós estamos estudando, nós percorremos todo o processo criativo expresso aqui em Gênesis, todo o processo, todo o planejamento do Eterno para esse mundo, todos os motivos. Então, aquelas perguntas clássicas: o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Da onde nós viemos? Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Elas foram parte por parte, estágio por estágio, respondidas aqui nessa Parashá Bereshit. Estamos já no momento final da Parashá. Eu prometo aqui explorar o máximo possível dentro do pouco tempo que nós temos. É um material muito denso, muito profundo, então requer mais tempo. Mas enfim, vamos continuar esse finalzinho. Carta a Timóteos. Bendito seja o Deus e nosso Pai do nosso Adon Yeshua Mashiach, que nos abençoou com todas as brachot, todas as bênçãos transcendentes nas regiões celestiais no Mashiach, conforme está lá no Midrash, conforme está no Zohar, que nós lemos na página 108, página 107, página 108. Porquanto Deus nos escolheu nele, conforme está no Zohar, conforme está no Midrash, nos escolheu nele antes da criação do mundo. Mashiach foi criado antes da fundação do mundo, conforme está em Mishlei Provérbios, capítulo 8, para sermos específicos, definidos, ou seja, com um propósito, uma ação definida aqui, um serviço, um sentido existencial único, e irrepreensíveis em sua presença, apesar dos nossos erros, nossas dificuldades, irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou, isso já aconteceu, para sermos adotados, aliás, como filhos. Então, como se nós fôssemos realmente filhos. Aqui é um aspecto de Machala, uma ilustração. O Eterno não é um progenitor. O Eterno não coabita com mulheres. O Eterno não tem relações sexuais com mulheres, assim como os deuses do Egito, os deuses gregos. Isso não existe. Isso aqui é uma expressão de paternidade, uma questão de afeto paternal. Okay? Uma ligação paternal, uma ligação fraternal com o Eterno. Não se trata de algo biológico. Ok? E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Yeshua HaMashiach. Então, novamente, o Mashiach ele é uma matéria-prima para a realização desses fatos. Segundo o quê? A benevolência da sua vontade, a vontade do Eterno. Tudo aconteceu pela vontade do Eterno, para o louvor da sua gloriosa Ren, sua benevolência, a qual nos outorgou gratuitamente no amado, através do Mashiach. Ok? Gratuitamente aqui numa questão de preço. É no sentido de que não existe nenhuma ação nossa, nenhuma palavra nossa, nenhum sentimento nosso que possa pagar isso. Ok? Nós não podemos pagar esse benefício que o Eterno nos deu. De maneira nenhuma. Isso o Eterno nos deu, isso não tem preço, é inafiançável. Ok? Para o louvor da sua gloriosa Ren. Nele temos a redenção, a Geulah, o perdão, ok? A Selichá, dos nossos Hadatim, dos nossos pecados, através do seu sangue, ou seja, tudo que aconteceu com Mashiach, todo o seu sofrimento, todo o sangue que ele derramou, todo o sofrimento que ele verteu, ok? Tipificado pelo seu sangue, nós fomos perdoados. Então ele teve um trabalho muito doloroso para que nós fôssemos efetivamente perdoados, segundo as riquezas da misericórdia de Deus. Então nem foi propriamente dito as ações do Mashiach, mas a vontade do Eterno dele padecer, e através desse padecimento nós fôssemos glorificados também. Então isso vem primeiro do Eterno, através do Mashiach, mas primeiro veio do Eterno. Isso é, fazer convergir em Mashiach tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, no Shamayim, nas dimensões superiores, que nós estudamos hoje, como os que estão na Terra, ou seja, no mundo em que nós vivemos, o mundo ao qual que nós devemos viver. A nossa dimensão, a dimensão humana. Na dispensação da plenitude, da Shalom, dos tempos. Nele fomos também escolhidos, já aconteceu, está no passado. Nós fomos
tendo sido predestinados, já aconteceu, conforme o plano, aquilo que vem antes, daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o quê? Com que propósito? Com o propósito da sua própria vontade. Com o objetivo de que os que primeiro esperamos em Mashiach, ou seja, os israelitas, e está falando essa carta endereçada aos gentios, aos que estão entre os gentios. Falou, primeiro nós, aos que primeiro esperamos em Mashiach, sejamos para o louvor de sua kavod, a glória que o Eterno otorgou a ele. Nele igualmente vós, ou seja, os que estão vindo agora nessa geração, tendo ouvido a palavra da verdade, a Bessoratová, a boa nova, da vossa salvação, da sua Shuá. E nele também, crido, foste selados, ou seja, recebeu a confirmação, o selo que é para confirmar, a marca que confirma a autoria da carta, né? Então aqui é uma ilustração, comparando a carta. Tendo o selo, foste selados com o Ruach Kodesh, com o sopro, o alento do Eterno, da promessa, que é a garantia da vossa herança, para a redenção, a Geulah, da propriedade de Deus, para o louvor da sua kavod, o louvor da sua glória. Isso está na carta que foi endereçada à comunidade de Éfeso, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Em 1 Samuel, vemos que David, com os seus soldados, quando estavam no deserto, fugindo do rei Saul, e precisando de víveres para a sua subsistência, enviou 10 moços a Naval, pedindo alguma coisa como mantimento. Porém, Naval nega a David. A Bíblia, nesse momento, se refere a Naval como homem duro e maligno. Ok? E o nome desse homem, Naval, e o nome de a mulher, Abigail, era mulher de bom entendimento e formosa, porém, o homem era duro e maligno. Assim que está escrito lá, nas obras, e era da casa de Caleb. Isso está em Shemuel, capítulo 25, versículo 3. Ou seja, a natureza desse homem é que ele era maligno, ele era perverso. Aqui nós temos também todos os homens que a Torá lista, a listagem dos homens que corporificaram o aspecto de Bnei Rosher. Nós falamos sobre os filhos da luz, mas também aqui nós temos no Tanar homens que corporificaram o aspecto de filhos das trevas, Bnei Rosher. Nós temos também em 1 Samuel capítulo 25, versículo 10. Basta conferir na sua casa, na sua Bíblia. Também temos em Yohanan, na Bessoratová, na Boa Nova de Yohanan, de João, capítulo 6, versículo 64. Ok? E lá é dito, porque bem sabia Yeshua desde o princípio, ou seja, remetendo a Bereshit, conforme a nossa aula, que eram os que não criam e quem era os que haviam de o entregar. Isso está em Yohanan, capítulo 6, versículo 64. O Mashiach reconhecia naqueles que estavam ao seu redor os filhos da luz e os filhos das trevas, principalmente aquele que foi aquele que o traiu, o traidor, o destinado à perdição. Respondeu-lhe Yeshua: não vos escolhi a vós 12? E um de vós é um Satã, ou seja, um opositor. Está em Yohanan, João capítulo 6, versículo 70. E estando eu com eles no mundo, guardava-os, preservava-os em teu nome, Eterno, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que o Tanar, a Escritura, se cumprisse. Ou seja, tudo que foi planejado, conforme nós estamos estudando, se cumprisse. Então, ele é um personagem importante na história e cumpriu-se o que foi planejado. Isso está em Yohanan, João, capítulo 17, versículo 12. Todavia, Paolos, como é dito em grego, como é dito em latim, Saolos em grego, Paolos em latim, que também se chamava Shaul HaShaliach entre os Ivrim, entre os hebreus, entre os judeus, cheio do Ruach HaKodesh, cheio do sopro do Eterno, e fixando os olhos nele, disse: ó filho de Satã, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos de Hashem? Isso está em Masih HaShalichim, Atos
13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Fala sobre um feiticeiro. E ele foi reconhecido como filho de Satã. Ele era um opositor, ok? Ele era um Ben Rocher, um filho das trevas. Nós temos aqui uma série de exemplos registrados também nos Kitus Minitzarim, nos textos nazarenos. Eis aí, pois, agora contra ti a mão de Hashem, e ficarás cego, sem ver o sol por um tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando em roda, rodeando, buscava quem o guiasse pela mão. Isso está em Maser Talmidim, Atos dos Emissários, capítulo 13, versículo 11. E Shimon Hakosin, o feiticeiro, vendo que pela imposição das mãos do Shalechim, a Semirá, era dado o Ruach HaKodesh, o sopro, o alento do Eterno, era passado através dos emissários. Lhes ofereceu dinheiro, em Atos capítulo 8, versículo 18, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Ruach HaKodesh, sopro do Eterno. Atos capítulo 8, versículo 19. Mas disse-lhe Kefa, ou seja, Shimon Bar Yoná, Pedro, o emissário, o rabino Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, com objetivo, finalidade de perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então você cuidou, você zelou para poder comprar isso, dizer que isso é corruptível, que isso está sujeito a grana, a dinheiro. Atos capítulo 8, versículo 20, versículo 21 e 22. Arrependa-te, pois, desse teu desprezo da Torá, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, do teu sentimento. Atos capítulo 8, 22. Respondendo, porém, Shimon HaKosim, o feiticeiro, disse: orai vós por mim, igual faraó, ao Eterno, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Mas já tinha ficado cego. Já tinha falado sobre ele, toda essa ação dele ser por finalidade a perdição. Ok? Então, meus amigos, quem pode contestar o Eterno e discordar de seu planejamento? Tudo que nós estamos vendo é o cumprimento de tudo aquilo que o Eterno planejou, desde que o mundo é mundo. Porquanto vós todos sois Bnei Or, filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas, Rocher. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Primeira carta aos de Tessaloniquim, a primeira carta aos Tessaloniquim, aqueles que eram da sinagoga de Tessalônica, no Ocidente, capítulo 5, versículos 5 e 6. E ouve, Jó, capítulo 9, versículo 32. De fato, ele não é um ser humano como eu, para que me seja possível rebater os seus argumentos e nos enfrentemos em juízo, em análises, enfrentar o Eterno em análise, em pensamentos, não tem como. E ouve Jó, capítulo 33, versículo 13. Sendo assim, não contendeis alegando, não fica fazendo aí rodinhas, grupinhos, alegando que Deus não responde os questionamentos humanos. Não fiquem, não tentem questionar a Deus. Isaías capítulo 10, versículo 15. Por acaso se exalta machado contra aquele que o empunha? Porventura se vangloria a serra contra aquele que a maneja, ou seja, o lenhador? Como se o bastão pudesse manejar aquele que o empunha e usa. Como se uma vara pudesse erguer algo muito maior que não é semelhante a si. Então uma ferramenta não pode reclamar, questionar aquele que a empunha. Ou seja, é algo completamente esdrúxulo que Isaías está falando no seu texto. Da mesma forma, o ser humano tentando questionar ao Eterno. Por que o Eterno é dono de tudo? Por que o Eterno controla tudo? Por que tudo que o Eterno planejou se cumpre? Por que ele mantém todas as coisas? Ok? Isaías capítulo 29, versículo 16. Ó, que perversão e presunção a vossa! Que é isso que pensas? Tratar o olheiro como argila? Porventura um objeto formado pode alegar: aquele que o formou, ele não me fez? Pode o vaso falar assim: não, Deus não me fez não. O vaso poderá dizer ao olheiro: ele nada entende do ofício?
Pode o vaso, o recipiente, olhar para o olheiro e falar assim: olha, você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe nada do que você está fazendo. Isso pode ocorrer? De igual modo, não podemos nós exercermos os mesmos questionamentos endereçados a Deus. Por quê? A resposta já está aqui. Tudo foi planejado. O Eterno não é um ser humano. O Eterno não surgiu. O Eterno não existe. O Eterno está para além da existência. O Eterno é a fonte da existência. O Eterno é o Criador. O Eterno é o intencionador. O Eterno é o planejador. Nós somos decorrência do planejamento do Eterno, das ações do Eterno. Nós somos personagens. Ele é o autor de todas as coisas. Nós somos cenário. O Eterno é a realidade. Ok? Isaías capítulo 45, versículo 9. Aquele que planeja contra o seu Criador, diante do seu Criador, ou seja, de uma maneira petulante diante do Criador, daquele que não passa de um mísero caco entre muitos cacos, conforme nós estudamos no início da nossa aula, os recipientes que foram fragmentados por caco entre muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura o barro pode reclamar ao olheiro: o que é isso que estás modelando? Será que a obra que fazes pode protestar? Tens experiência? Mostra as tuas mãos. Você sabe o que você está fazendo? E mostra a tua mão aí. Tudo isso é uma petulância. Isaías capítulo 64, versículo 8. No entanto, Hashem, tu és o nosso Abba, o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o olheiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Tudo no controle do Eterno. Não existe exceção. Jeremias capítulo 18, versículo 6. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto olheiro com sua obra de barro? Indaga o Eterno. Eis que como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, como ele bem sente que deve ser o certo. O Eterno faz tudo conforme o seu critério. Com os exércitos dos malachim dos anjos e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo. Explica-te sobre os teus questionamentos. Por que ages assim? Isso não pode acontecer. Essa petulância não existe diante do Eterno. Isaías capítulo 40, versículo 26. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Conforme nós estudamos desde o início aqui da nossa aula. Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E todas chamas pelo nome. Cada uma tem o seu nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força. E por isso nenhum desses corpos celestes deixa de se atender prontamente. Isaías capítulo 51, versículo 6. Erguei, pois, o Shamaim, as outras dimensões superiores, os vossos olhos, e voltai o vosso olhar para baixo, para a terra. Os Shamaim, os reinos superiores, desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como as vestes, e os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação, a minha Shuá, permanecerá para sempre. A minha justiça, a minha integridade jamais falhará. Isaías capítulo 14, versículo 27. Porquanto esse é o propósito de Hashem dos exércitos. Quem pode impedi-lo? Quando a sua mão já está estendida, quem poderá fazê-la recuar? Em sua nefesh, nos seus níveis de consciência, o homem planeja seus caminhos. Planeja. Mas o Eterno é quem determina seus passos. Tudo tem uma vontade determinada. Tudo que acontece foi por causa de determinação divina. Provérbios 16, versículo 1. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Eterno quem dá a palavra certa. Provérbios 16, 9. Em sua nefesh o homem planeja seus caminhos, mas o Eterno é quem determina seus passos. Provérbios 19, 21. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é o Eterno, a vontade é dele, o Eterno. Provérbios 21, 30. Capítulo 21, versículo 30. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Eterno. Não existe resistência ao Eterno. O Eterno é irresistível. A sua força é irresistível, o seu plano é irresistível, a sua vontade é irresistível, a sua força, o seu poder é irresistível. Tudo no Eterno é irresistível. O seu amor é irresistível. A sua misericórdia é irresistível. A sua severidade é irresistível.
Ninguém pode se opor à vontade do Eterno. Isaías capítulo 46, versículo 10 e 11. Desde o princípio, conforme a nossa aula, Bereshit, anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo, diz o Eterno, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Na realidade, o Eterno é atemporal, não pertence ao tempo. Não está condicionado a forma, a modelo algum. Então, tudo para o Eterno já aconteceu. O Eterno conhece os pensamentos mais íntimos do homem. Salmos 94, versículo 11. Salmos 94, 11. O Eterno conhece muito bem os pensamentos humanos e sabe o quanto eles são fúteis. Então não adianta tentar questionar o Eterno, não adianta tentar esquadrinhá-lo, não adianta filosofia, sabedoria humana, nada. Pois não existem atalhos ou formas para conhecer a mentalidade do Eterno sem que seja por meio da sua revelação da Torá. Isaías capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que planeja diante do seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco entre os muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura pode o barro reclamar ao olheiro: que é isso que estás modelando? Será que a obra que fazes pode protestar? Tens experiência? Mostra as suas mãos. Provérbios 21, 30. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Eterno. Primeira carta do Rabino Paulo, o emissário, para os de Corinto, capítulo 3, versículo 19. Porquanto a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas suas próprias artimanhas, nas artimanhas deles. Primeira carta do Rabino Paulo, emissário, aos Coríntios, capítulo 3, versículo 20. E mais, o Eterno conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vazias, sem significado, sem utilidade, nada. E de acordo com todo o planejamento divino, podemos testemunhar seus desígnios, cumprindo-se desde os dias memoráveis até a atualidade, não somente o homem natural, como também o povo de Israel, que se afastou do Eterno. Conforme diz o Tanar, nós temos diversas situações que o Eterno registra quando o povo saiu diante da presença dele, mas tudo dentro de um planejamento. Nada do que aconteceu, nada do que acontece, nada do que acontecerá está fora do planejamento do Eterno. Nenhum pensamento que nós temos, nenhuma vontade que nós temos, nenhuma palavra que nós pronunciamos, nenhuma atitude que nós exercemos, tudo está de acordo com a vontade do Eterno. Tudo tem a sua primeira causa. Tudo tem a sua fonte. A fonte de todas as coisas é Hakadosh Baruch Hu. O motivo da Torá começar com Bereshit, em um princípio, é demonstrando toda essa matriz. Prestem atenção nessa aula. Levem essa aula, todo esse shiur, como uma ferramenta útil para o dia a dia. Uma ferramenta útil para a rotina, para o cotidiano. O Eterno está no controle de todas as coisas. O Eterno não tem opositores. Nada está fora do controle do Eterno. Desde o princípio, passando por toda a jornada existencial, até o fim, a consumação de todas as coisas, tudo está em pleno controle do Eterno. Não há motivos para estarmos desesperados. Não há motivos para nós estarmos descontrolados. Às vezes nós ficamos aflitos mediante situações difíceis, internas e externas, mas tudo está de acordo com a vontade do Eterno, conforme o seu planejamento, conforme a sua execução e a sua manutenção. Vamos aplicar tudo que nós aprendemos hoje no nosso dia a dia, na nossa rotina. Que o Eterno abençoe a vida de todos, que o Eterno possa nos fortalecer a todos. Beshim Mashiach Ben Yosef. Amém e amém. Compartilhe esse conteúdo, esse material, essa aula com todos os seus amigos, seus parentes, todos aqueles que desejam verdadeiramente estudar a Torá Sagrada e se converterem ao Eterno. Ok, meus amigos? Hitraot. Shalom, shalom.